Oi, pessoal, começando mais uma aula de história nossa. Eu estou tentando aqui colocar a aula para vocês no quadro branco, né, para colocar os tópicos para vocês, que aí fica melhor de visualizar, né, o que eu estou falando. Ainda não é o ideal, né, mas eu estou buscando me aprimorar cada dia mais, tá? Então, a aula de hoje é sobre o absolutismo e os seus teóricos. Então, eu coloquei aí no quadro para vocês a definição de absolutismo: forma de governo em que todos os poderes se concentram nas mãos do rei, né? O rei tem o poder de fazer as leis, o rei tem o poder de julgar, o rei tem o seu próprio exército, o rei cria os seus impostos, então todos os poderes são concentrados na mão do rei, nas mãos do rei. E os fatores que favoreceram o absolutismo, essa forma de governo, a primeira delas foi a aliança do rei com a burguesia. A burguesia, eu falei para vocês, que é a classe social que vivia do comércio, né? E a burguesia, ela tinha um interesse econômico na centralização do poder político, porque, como eu falei para vocês, na época do feudalismo, cada feudo tinha uma moeda, cada feudo tinha seus impostos, cada feudo tinha suas leis. E para a burguesia era difícil fazer o comércio assim, né? Porque ia no feudo tal, o valor, a moeda era X, no outro era outra moeda, o idioma era outro. Então, para a burguesia, era muito interessante que houvesse a centralização política, né? Porque dessa forma seria tudo padronizado, né? A padronização monetária dos pesos, das medidas, a padronização do idioma, das leis. E aí, e o rei? Qual o interesse do rei nisso? Porque o rei teria o seu poder mais fortalecido. O rei aí, nesse caso, ele teria o poder universal, né, sobre todo aquele território. Um outro fator que contribuiu para o absolutismo foram as reformas religiosas, né? E isso aí a gente vai falar mais lá à frente, vai estudar mais lá à frente, que foi uma série de contestações, de críticas que a Igreja Católica passou a sofrer, tá? E essa decadência da Igreja Católica e a falência do poder do Papa contribuíram para o fortalecimento do poder do rei também. E durante a Idade Média, o poder estava dividido em três esferas: o poder local, que era exercido pela nobreza medieval, ou seja, pelo senhor feudal. Tinha o poder nacional, que aí no caso foi o interesse da unificação, da centralização política, que seria exercido pela monarquia, ou seja, seria exercido pelo rei. E o poder universal era exercido pelo papado, ou seja, pela Igreja Católica. Então, dessa forma, o processo de aliança rei e burguesia auxiliou, favoreceu o enfraquecimento do poder local. E as reformas religiosas, que foram várias críticas que a Igreja Católica começou a sofrer, minaram o poder do Papa, e aí colaborou então para o fortalecimento do poder do rei. E o terceiro fator que contribuiu para o absolutismo foram os elementos culturais, tá? E aí a gente também vai estudar esse assunto mais lá à frente, que foi o renascimento cultural, né? Foi um movimento que começou na Itália e tinha como princípio básico a valorização do ser humano, tá ok? Aí eu vou passar aqui o celular para outra parte, que eu botei uns tópicos aqui sobre os teóricos do absolutismo.
Esses teóricos do absolutismo eram pensadores, estudiosos, que desenvolveram teorias que tinha como objetivo legitimar o poder do rei, tornar legítimo todo o poder absoluto do rei, tá ok? O primeiro deles que a gente vai ver é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele defendia a ideia de que os fins justificam o meio, tá? Ele era italiano e ficou conhecido principalmente pelas suas frases simbólicas para retratar o governo ideal. Então, ele defende, Maquiavel, que o Estado, para atingir os seus objetivos, não deveria medir esforços, pois os fins justificam o meio. O que ele dizia com isso? Que não importa qual o meio que você vai usar para chegar ao poder. O que importa é você chegar ao poder. Segundo Maquiavel, como você vai chegar ao poder não importa, né? Por isso que ele diz: os fins justificam o meio. E uma das alternativas para construir um governo forte seria a separação entre a moral e a política, né? Já que ele diz o quê? Os fins justificam o meio, não importa que meios você use para chegar ao seu objetivo. Então, ele tinha essa ideia de separar o que era moral da política. Por quê? Porque as razões do Estado deveriam sempre ser superiores a quaisquer valores culturais e sociais da nação, ou seja, do Estado. Maquiavel elaborou a tese de que o príncipe, ele tem até um livro chamado O Príncipe, nesse caso o príncipe aí seria o líder político, no caso o rei, deveria aprender a ser mau para conseguir manter o poder. E, além disso, defendeu um governo em que os indivíduos eram vistos como súditos, ou seja, inferiores, que deveriam apenas cumprir ordem dos governantes. E o outro teórico defensor do absolutismo é Thomas Hobbes. Ele foi um teórico mais radical do absolutismo. Ele defendia a ideia de que o homem era o lobo do homem. E o que ele dizia? O que ele queria dizer com isso? Ele afirmava que os seres humanos nascem ruins e egoístas por natureza. Então, para ele, o indivíduo, o ser humano, ele já nasce ruim e egoísta por natureza. E esse pessimismo perante a humanidade levou esse teórico, que era da Inglaterra, a propor um pacto político, em que as pessoas conseguiriam conquistar paz e felicidade. E esse pacto dizia que para a humanidade viver em harmonia, ela deveria abdicar de seus direitos e os transferir a um soberano, ou seja, a um rei, cujo papel era conter um ímpeto do homem em seu estado da natureza. Que ímpeto é esse do homem em seu estado da natureza? Ser ruim e ser egoísta. Dessa forma, Hobbes legitimou a existência do poder do rei, afirmando que era através dele que as pessoas não viveriam em cenário de caos e de guerra. Então, segundo Hobbes, teria que ter uma autoridade maior, superior, para manter a paz e a ordem naquele espaço, naquele país, naquele estado, tá? E o terceiro e mais importante teórico do absolutismo, Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, ele envolvia política e religião. Tanto é que ele era defensor da teoria do direito divinos dos reis. O que ele defendia? O Rousseau defendia que o rei
ele estava no poder, ele estava no trono por vontade de Deus, teoria do direito divino. Então, isso fazia com que as pessoas se colocassem como? Se eu me colocar contra o rei, na verdade, eu estou me colocando contra Deus, porque, na verdade, segundo Rousseau, o rei está no poder porque Deus assim o quis, né? Mas isso era só uma forma de legitimar o poder do rei. Por isso, os reis tinham que possuir controle total da sociedade. Dessa forma, eles não poderiam ser questionados quanto às suas práticas políticas. Assim, o rei possuía o direito divino de governar e o súdito que se voltasse contra ele estaria, na verdade, questionando as verdades eternas de Deus. Ou seja, aquilo que eu falei agora mesmo. Quem desobedecesse o rei, na verdade, estaria desobedecendo a Deus. Era uma forma de intimidar a população e fazer com que a população fizesse tudo que o rei mandasse. E aí, fechando esse ponto aí, os teóricos absolutistas defenderam uma forma de governo monarquista, em que o poder estava concentrado nas mãos do rei, que eu falei lá no início. O rei tinha todo o poder na mão dele, quem decidia tudo era ele. Ele fazia moeda, ele criava impostos, ele criava leis, ele julgava, ele fazia tudo. O poder estava todo concentrado na mão dele. Suas teorias foram questionadas a partir da elaboração das teses liberais durante o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que começou lá no século XVIII na França, que contestava todo esse poder absoluto do rei, né? E esse assunto a gente vai ver mais lá na frente também, tá ok? Então tá bom, pessoal. Por hoje é só isso.